História do Brasil 1, texto 6, Trópico dos Pecados, Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Capítulo 7. Inquisição, Moralidades e Sociedade Colonial. Em cada canto um fragmento olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Gregório de Magos. Ação inquisitorial na colônia. Instituições. Entre 1621 e 1622, no tempo em que Filipe IV da Espanha reinava em Portugal, cogitou-se seriamente o estabelecimento de um tribunal da Inquisição no Brasil, autônomo, permanente e com idênticas prerrogativas às dos tribunais de Lisboa, Coimbra, Évora e Goa, criados em 1541 e 1560. O Tribunal da Colônia não foi, contudo, além do projeto, especialmente em função da resistência da Inquisição lisboeta, que, sem prejuízo da ação inquisitorial, se julgava apta a controlar os desvios de fé no trópico distante. Ao contrário da América Espanhola, onde funcionavam tribunais do Santo Ofício em Lima, 1570, México 1571 e Cartagena 1610. Distribuídos em lugares estratégicos daquele império colonial, o Brasil ficaria mesmo sem sua própria Inquisição. De nada valeriam as insistências do rei Filipe, as invasões flamengas no Nordeste e a ascensão dos Braganças ao trono português em 1640. Enterrariam definitivamente aquele projeto. Correção, hein? De nada valeriam as insistências do rei Filipe. As invasões flamengas no Nordeste, a ascensão dos Braganças ao trono português em 1640, enterrariam definitivamente aquele projeto, ou seja, o projeto da Inquisição. E na segunda metade do século XVII, lembra-nos Sônia Siqueira, já era passada a oportunidade de ereção de tribunais nas colônias. Nunca houve no Brasil o extraordinário e mórbido alto da fé, espetáculo que aglutinava no terreiro do Paço em Lisboa multidões que escarneciam dos condenados, apedrejavam-os do cadafalso, contemplavam-os na fogueira extasiados e recebiam ao mesmo tempo a lição intimidatória que o Santo Ofício apreciava ministrar ao povo católico. Com exceção das improvisadas procissões de fé organizadas pelo visitador Furtado de Mendonça, em fins do século XVI, a encenação do Santo Ofício no Brasil foi bem modesta. Também faltaram à colônia os temíveis cárceres secretos, o poder de julgar, a tortura e, por conseguinte, os documentos depositados quase sem exceção nos bem guardados cofres do Santo Ofício lisboeta. Mas nem por isso deixou a Inquisição de atuar no Brasil desde meados do século XVI. A partir da instalação da Diocese Baiana, Sônia Siqueira nos informa que, desde aquela época, eram os bispos encarregados dos negócios inquisitoriais na colônia. Embora com poderes limitados à instrução de processos e sujeitos à jurisdição de eventuais visitadores enviados de Lisboa, já no fim da década de 1560, o segundo bispo de Salvador, D. Pedro Leitão, parecia representar o Santo Ofício no Brasil, delegando poderes inquisitoriais ao vigário e cura do Rio de Janeiro, Padre Mateus Nunes. Mas foi sobretudo a partir de 1579 que os bispos assumiram oficialmente semelhante função, nomeando-se Dom Frei Antônio Barreiros, delegado do Santo Ofício,
e inquisidor apostólico para conhecer das coisas que nas ditas partes do Brasil fossem tocantes à Santa Inquisição. Apesar de agirem em nome do Santo Ofício e autorizados a ouvir denúncias, abrir devassas, prender suspeitos, receber os presos encaminhados pelos vigários e remetê-los a Lisboa, quando os julgassem afetos à Inquisição, os bispos eram apenas agentes indiretos daquele tribunal, segundo a apropriada expressão de José Gonçalves Salvador. A rigor, não pertenciam necessariamente aos quadros inquisitoriais, nem passavam pelos minuciosos exames aos membros do Santo Ofício, exigidos pelos membros do Santo Ofício. Enquanto supremas autoridades da Igreja colonial possuíam alçada sobre todos os crimes do foro eclesiástico, ao qual também recorriam criminosos do foro civil, mas não podiam sentenciar nenhum herege, ao menos em princípio, e não obstante seja correto afirmar-se que a função inquisitorial dos bispos foi o mecanismo utilizado para suprir a ausência de um tribunal do Santo Ofício na colônia, o fato é que, também em Portugal, adotou-se igual procedimento na segunda metade do século XVI. Segundo Francisco Bittencourt, há anos dedicado à reconstrução da Segundo Francisco Bittencourt, há anos dedicado à reconstituição detalhada da máquina inquisitorial lusitana, os primeiros ensaios do Santo Ofício Reinol deram-se pela organização de pequenos tribunais distritais sobrepostos à malha administrativa eclesiástica: Évora, Lisboa, Tomar, Coimbra, Lamego e Porto. A estratégia acompanhada da nomeação de bispos e vigários locais como inquisidores aproveitou-se assim a estrutura eclesiástica pré-existente, inclusive as visitas e inspeções diocesanas, para agilizar a instituição do Santo Ofício, que simultaneamente efetuava suas próprias visitações nas diversas regiões de Portugal. Somente na década de 1560 é que se reduziriam os tribunais inquisitoriais a Évora, Coimbra e Lisboa, subordinados ao Conselho Geral do Santo Ofício, o que de longe esteve de eliminar a estreita colaboração prestada pela justiça eclesiástica. Estratégia análoga seria adotada no Brasil em meados dos 500, ressalvadas a enorme debilidade característica da Igreja colonial, pelo menos até o fim do século XVII, e a ausência de um tribunal na vasta colônia. Mas desde 1551, nossos bispos andaram visitando os territórios diocesanos em nome da Igreja e do Santo Ofício, e remetendo uns poucos suspeitos para Lisboa. Dom Pedro Sardinha visitou Ilhéus, Pernambuco e o Espírito Santo. Dom Pedro Leitão esteve em Itaparica, São Vicente, Santos, Bertioga e Rio de Janeiro. E Dom Antônio Barreiros visitou Olinda em 1590, antes que lá chegasse o primeiro visitador inquisitorial. É certo que, ao fazerem tais visitas, iam os prelados a inspecionar os problemas da catequese e do povoamento, mas nem por isso se escusariam de prender suspeitos de heresia e instruir processos contra eles. A exemplo do que ocorreu com alguns réus de Heitor Furtado de Mendonça, oriundos de visitas realizadas em 1590. No entanto, foi com a visitação inquisitorial à Bahia e a Pernambuco em 1591 e 1595 que se inaugurou efetivamente a atuação mais formalizada do Santo Ofício no Brasil.
Muito se especula sobre as razões que teriam levado Lisboa a ordenar uma visita especial à colônia em fins do século XVI. A falta de documentos esclarecedores do episódio. Anita Novinsky vincula a visita às notícias da prosperidade colonial que então chegavam ao reino. O que poderia ter despertado a cobiça dos Filipes, sendo expressivo o número de concorrentes e senhores de engenho de origem judaica estabelecidos na região. Sônia Siqueira a vincula ao interesse da Igreja em integrar o Brasil no mundo cristão e ao objetivo de investigar sobre que estruturas calcava-se a fé de nossos moradores. Perseguições rapaces contra os cristãos novos, ânimo de expandir o catolicismo, investigação da fé, eis os objetivos que norteariam tanto a visitação ao Brasil quanto a atuação inquisitorial portuguesa no conjunto até meados do século XVII. Parece-nos, pois, que a controvertida visitação não possuiu qualquer atributo especial, senão o de incluir-se no vasto programa expansionista efetivado pelo Santo Ofício na última década dos 500. Consolidada no reino e acrescentando aos seus propósitos originalmente antissemitas o espírito da Contra-Reforma, a Inquisição ordenaria diversas inspeções nos domínios lusitanos do além-mar. A década de 1590, informa-nos Bittencourt, assinalou uma viragem na orientação das visitas, então dirigidas às ilhas e aos territórios ultramarinos. Ao mesmo tempo em que Heitor Furtado de Mendonça visitava a Bahia, Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Jerônimo Teixeira percorria os Açores e a Madeira, e pouco depois, 1596 e 1598, seria a vez do padre Jorge Pereira visitar o reino de Angola por comissão do Inquisidor-Geral. Heitor Furtado chegou à Bahia a 9 de julho de 1591, acompanhado do governador Fernando de Souza, recém-nomeado para o cargo. Exercera funções de capitão fidalgo do rei e do desembargo do Paço e era deputado do Santo Ofício quando o nomeou o Inquisidor-Geral para visitar não só a Bahia e Pernambuco, mas também São Vicente, Rio de Janeiro e as ilhas de Cabo Verde e São Tomé. Suas atribuições eram, porém, limitadas, cabendo-lhe julgar os casos de bigamia, blasfêmias e culpas menores, e apenas instruir os processos contra os demais acusados, remetendo os presos para Lisboa. Mas Heitor Furtado, que chegou doente na colônia e tardou a iniciar os trabalhos, fez o que lhe pareceu conveniente e razoável. Vício das autoridades coloniais, foi tão subjetivo em sua atuação, abandonando por completo as instituições do Conselho Geral, que só lhe faltaram mesmo a ereção de cadafalsos e a execução de penas capitais no trópico. Talvez, por sua conduta arbitrária aos olhos do Conselho, acabaria recambiado para Lisboa antes de visitar as capitanias do Sul e as ilhas do Atlântico. Seja como for, Heitor Furtado foi recebido na Bahia e em Pernambuco da mesma forma que os demais visitadores o seriam nos séculos seguintes. Com o pânico da população, sobretudo dos cristãos novos, mas também dos cristãos velhos, convertidos, todos em potenciais hereges pela temível Inquisição. Na visita do século XVI, muitos fugiram das capitanias inspecionadas.
apavorados com a simples notícia de que se aproximava a comitiva inquisitorial ou com a perspectiva de que algum preso recente os viesse a acusar na mesa. Bandeando-se para as capitanias do sul, para o sertão, Antilhas de Castela, Angola e outros lugares. De outro lado, o inquisidor era recebido com a sujeição de todas as autoridades coloniais ao seu poder, expresso num sem número de homenagens, juramentos e reverências do bispo, do governador, dos funcionários, da administração, dos membros da Câmara, dos ouvidores e etc. A estrutura civil e eclesiástica do poder colonial era, assim, completamente submetida à autoridade do Santo Ofício, enquanto duravam os trabalhos. Em todas as cidades e vilas, Heitor Furtado faria o que era praxe das visitações inquisitoriais. Solene, afixava o edital da fé à porta das igrejas e mandava lê-lo semanalmente aos domingos, convocando os fiéis a confessarem e a denunciarem as culpas atinentes ao Santo Ofício, sob pena de excomunhão maior. Em seguida, a convocação geral fazia pregoar o famoso monitório, rol minucioso dos crimes que deviam ser notificados ao Santo Ofício, ou mesmo os indícios de tais crimes, a exemplo dos costumes suspeitos de criptojudaísmo, escusar-se de comer carne de porco, jejuar o jejum da rainha Esther, rezar orações judaicas ou guardar o sábado. À época da primeira visitação, utilizava-se o monitório organizado por D. Diogo Silva em 1536, acrescido das incumbências assumidas pelo Santo Ofício nas décadas seguintes, e nele não faltava nenhum dos delitos morais e sexuais que vimos pertencer à Inquisição, inclusive a bestialidade e a molice, posteriormente excluídas da jurisdição inquisitorial. Fixava-se, pois, um extenso roteiro de pecados heréticos, Fixava-se, pois, um extenso roteiro de pecados heréticos, mecanismo essencial para provocar o autoexame da comunidade, atemorizando-a e estimulando sua colaboração com o poder. Enfim, feitas as admoestações, o visitador anunciava o tempo da graça, período de até 30 dias em que os confitentes espontaneamente apresentados ficariam livres de penas corporais e do confisco de bens, desde que fizesse plena e verdadeira confissão de seus erros. Assim agiu Heitor Furtado de Mendonça. Assim agiram os visitadores inquisitoriais. Por meio de coações, censuras e roteiros de culpas, proporcionavam uma forte experiência visual e auditiva às populações e avivavam a memória coletiva de acordo com as verdades da Igreja. Outras visitações inquisitoriais seriam enviadas à colônia no decurso do século XVII, embora só conheçamos a documentação da decorrida em 1618 a 1621, efetuada pelo licenciado Marcos Teixeira, na Bahia. José Gonçalves Salvador fala-nos de duas visitas enviadas a Pernambuco e às capitanias do Sul, ambas em 1627. E Anita Novinsky examinou denúncias e processos da Grande Inquirição, realizada na Bahia em 1646, sob encomenda do Santo Ofício e ordens do bispo Dom Pedro da Silva. Mas a partir de metade dos 600, tudo nos indica que a Inquisição Portuguesa deixou de enviar visitadores especiais ao Brasil, com exceção
da extemporânea visitação do Pará, Maranhão e Rio Negro, confiada a Geraldo José de Abranches entre 1763 e 1769. O quase total desaparecimento das visitas inquisitoriais ao Brasil na segunda metade do século XVII não significou, contudo, decréscimo das atividades do Santo Ofício na colônia, nem foi fenômeno exclusivamente colonial. Informa-nos Francisco Bittencourt que também em Portugal e nas ilhas se interromperam definitivamente as visitas desse gênero após 1637, e que, segundo o autor, resultou parcialmente do estado de guerra vivido pelo reino na sequência da restauração até 1660, e dos encargos crescentes que tais visitas representavam numa conjuntura financeira difícil. E lembra-nos ainda, Bittencourt, que na segunda metade do século XVII encontrava-se já consolidada a rede de comissários e familiares do Santo Ofício em todo o país, de sorte que as visitas inquisitoriais tornar-se-iam cada vez mais dispensáveis. Além disso, também a Igreja Portuguesa apresentava melhor organização administrativa nessa época, implementando regularmente suas próprias visitas pastorais e alimentando os tribunais do Santo Ofício de réus suspeitos de heresia. Em resumo, aperfeiçoou-se a máquina inquisitorial e organizou-se a estrutura judiciária da Igreja, funcionando a segunda como mecanismo auxiliar da primeira naquilo que extrapolava a competência do juízo eclesiástico. Guardadas as proporções e consideradas as dificuldades encontradas pelas agências oficiais de poder para funcionarem na vasta colônia, reproduziu-se aqui o mesmo fenômeno que vimos ocorrer na metrópole, ainda que atrasado em algumas décadas. De um lado, mostram-nos Siqueira e Novinsky, foi a partir de meados dos 600 e, sobretudo, no século XVIII, que se multiplicaram as habilitações de comissários e familiares do Santo Ofício no Brasil, encarregados uns de instruir processos, proceder à inquisição e ordenar prisões de réus tocantes ao foro inquisitorial, e outros de prender suspeitos e sobre eles colher informações a mandos dos comissários. Paralelamente ao desdobramento de dioceses e prelazias, simultaneamente à estruturação da Igreja colonial, montava-se a máquina inquisitorial no Brasil. E, de outro lado, à medida que se aperfeiçoava a estrutura eclesiástica, tornavam-se frequentes e periódicas as visitas pastorais ou devassas, ordenadas pelos bispos que, como bem notou Caio César Bosch, acabariam alimentando o tribunal do Santo Ofício lisboeta com culpados de crimes mais gravosos, agindo como tribunais itinerantes e complementares da instituição inquisitorial. Com efeito, se já funcionava nesse sentido desde o século XVI, época em que a Igreja colonial era ainda incipiente, as visitas diocesanas praticamente substituiriam, como em Portugal, as antigas visitações inquisitoriais, especialmente após a regulamentação que lhes deu o Sínodo Baiano de 1707. A função auxiliar dessas visitas à engrenagem do Santo Ofício, vemo-la no próprio regimento do auditório eclesiástico, espécie de monitório que incluía 40 crimes passíveis de serem delatados aos visitadores do bispo, desde os atenienses ao juízo eclesiástico, concubinatos, incestos, adultérios, alcovitagens, até os delitos da alçada inquisitorial,
caso em que os acusados eram entregues aos comissários do Santo Ofício para notificação ao Tribunal de Lisboa e eventual prisão dos futuros réus. Assim ocorria, por exemplo, em relação ao pecado nefando e à bigamia, para os quais se previam o envio do sumário de testemunhas aos oficiais do Santo Ofício e a prisão dos culpados no aljube do juízo eclesiástico, até que os inquisidores os mandassem buscar. E nada disso, convém frisar, permaneceu letra morta. E nada disso, convém frisar, permaneceu letra morta. Vários sodomitas e bígamos coloniais que encontramos presos e condenados na Inquisição durante os séculos XVII e XVIII procediam de fato das visitas diocesanas. A articulação concreta entre os aparelhos judiciários da Inquisição e da Igreja no Brasil reproduzir-se-ia também no estilo das visitas diocesanas, embora variados procedimentos as afastassem da visitação inquisitorial. Segundo Caio Bosch, as visitas diocesanas apresentavam um rito processual mais simples e sumário, limitadas basicamente a colher testemunhos da comunidade contra os indivíduos incursos nos itens do regimento do auditório. A denúncia era, pois, a razão de ser da visita, inexistindo praticamente as confissões e o chamado período da graça, que, na visita do Santo Ofício, isentava os confidentes dos castigos mais perigosos. Coligidos os depoimentos, o visitador lavrava os termos de culpa, convocava os acusados para a ratificação e dava-lhes penas correspondentes, em geral pecuniárias. Somente nos casos de terceiro ou quarto lapso e de culpados afetos à Inquisição é que o visitador procedia à prisão do réu, remetendo os autos para o vigário da vara eclesiástica ou para os comissários do Santo Ofício, conforme a natureza do delito. Em outros aspectos, porém, a visita diocesana Em outros aspectos, porém, a visita diocesana em muito lembrava a Inquisição do Santo Ofício, a começar pelos objetivos repressivos e pedagógicos. Ensinar a fé e católica doutrina fora de todas as heresias e conservar bons costumes, emendar os maus, incitar o povo com admoestações à religião, paz e inocência. Além disso, lembra-nos Luciano Figueiredo, tudo se passava em segredo, de modo que o acusado desconhecia a identidade dos delatores e o próprio teor de seu crime, fato só explicado na lavratura do termo de culpa. E, no mais, embora o visitador pouco arguísse as testemunhas e os culpados, a inquirição diocesana ostentava, como diz Londonho, um certo modus faciendi inquisitorial, trabalhando para a afirmação do núcleo dogmático da Igreja sobre as moralidades e as crenças do cotidiano, alterando a vida das comunidades e rompendo seus vínculos de solidariedade internos. Colaborava, pois, a Igreja para o êxito da missão inquisitorial no Brasil, especialmente por meio de suas devassas, verdadeiros substitutivos das clássicas visitações de Heitor Furtado de Mendonça ou Marcos Teixeira. E não é de admirar que assim o fosse, afinal, apesar de serem justiças diferentes e de ser o juízo eclesiástico subordinado aos bispos e à Inquisição ou rei, não perseguiam todos os mesmos propósitos? Não eram os quadros do Santo Ofício majoritariamente saídos da hierarquia eclesiástica? Não estiveram muitos prelados a alternarem
cargos na justiça eclesiástica e no Santo Ofício? Para citarmos apenas 2 exemplos ilustres, João Calmon, principal comissário da Inquisição na Bahia no fim do século XVII e no início do século XVIII, possuía vasta experiência judiciária na Igreja, tendo sido desembargador da relação eclesiástica antes de pleitear e obter a comissária inquisitorial, ou a comissaria inquisitorial, e Geraldo José de Abrantes, célebre visitador do Pará, exercera a vigairaria geral em São Paulo e Mariana, acumulando-a com a função de comissário do Santo Ofício, antes de obter o cargo de deputado da Inquisição, postulado em 1760. Juízes eclesiásticos, visitadores, inquisidores, ex-funções que na prática não eram muito distintas. Mas a Igreja colaboraria ainda com a Inquisição permanentemente por meio de outros mecanismos. A confissão sacramental, por exemplo, obrigatória e periódica, funcionava na colônia ou nas metrópoles ibéricas como antessala de numerosos processos inquisitoriais. Na visitação do século XVI, encontramos vários indivíduos que, orientados por confessores, sobretudo jesuítas, procuravam a mesa inquisitorial para relatarem suas opiniões erradas sobre fornicação, casamento e celibato, embora muitos viessem já absoltos e penitenciados espiritualmente do confessionário. Em casos de sodomia, agigantava-se ainda mais o papel dos confessores, que, cientes do forte cunho heretical daqueles atos, muitas vezes recusavam-se a absolver os nefandos, instando para que se apresentassem à Inquisição. De mecanismo expiador dos pecados e reconciliador do fiel com Deus, a confissão sacramental transportava-se então em fonte de outras confissões, não mais íntimas e espirituais, senão externas e criminais, isto é, feitas na mesa do Santo Tribunal e usadas como prova judiciária de delitos contra a Igreja. E, paradoxalmente, parece ter sido essencial o papel dos confessores no desvendamento de inúmeros solicitantes, justamente os que, maculando a pureza do sacramento, agarraram as penitentes no próprio ato da expiação. Vários dos que ouviram confissões de mulheres, outrora provocadas por maus confessores, não hesitavam em mandá-las delatar os colegas de ofício às autoridades inquisitoriais, funcionando suas acusações, como diz, de diligências e processos contra os chamados solicitantes. Enfim, os termos especificamente coloniais, não seria errôneo salientarmos a prestimosa colaboração que sempre deram os milicianos da Companhia de Jesus ao reto ministério do Santo Ofício, desde o primeiro século. Já em Portugal, a convivência entre as mais poderosas agências eclesiásticas do reino fora por muito tempo amigável. O próprio Inácio de Loyola, devedor de favores a Dom João III, trabalhara em prol do estabelecimento do Santo Ofício em Portugal, embora recusasse o cargo de inquisidor de Lisboa para um membro da companhia. No século XVII, o quadro iria mudar, instalando-se um grave conflito entre a Inquisição e os jesuítas, do qual fizeram parte o famoso processo contra Antônio Vieira e a própria suspensão do tribunal entre 1674 e 1681, urdida pelos inacianos. Divergências sobre os métodos de julgar e punir ou sobre o papel dos cristãos novos em Portugal, nada disso faltou às controvérsias entre a Companhia e os inquisidores na segunda metade dos 600.
Um capítulo, a bem da verdade, das rusgas entre jesuítas e dominicianos e, sobretudo, da luta pela hegemonia no interior da Igreja portuguesa. Mas se brigavam na metrópole, inacianos e delegados inquisitoriais andariam ombro a ombro na colônia, agindo os jesuítas como frequentes colaboradores do Santo Ofício. Na visita de Heitor Furtado de Mendonça, encontramo-los sempre a receber penitentes enviados pelo visitador para as longas confissões gerais de toda a vida. Que a Inquisição soía, tá aqui em português, mas soava, incluir em suas sentenças, recomendar que alguns pecadores fossem à mesa do Santo Ofício para lá externarem suas culpas confessadas na sacramental, e inclusive denunciar cristãos novos como suspeitos de criptojudeus. No Pará e no Maranhão, os reitores dos colégios comunenses exerciam comissarias de Santo Ofício, efetuando diligências e prisões desde 1653. E na chamada Grande Inquirição Baiana de 1640, ninguém menos do que o provincial da companhia, padre Francisco Carneiro, fora incumbido de presidir os trabalhos, fazendo as vezes de inquisidor no trópico. Divergências à parte, especialmente quanto ao problema judaico, jesuítas e inquisidores foram grandes aliados na Cruzada Tridentina, patrocinada pela monarquia lusitana em seus domínios. Lentamente, ainda que sem tribunais, a Inquisição foi se cristalizando na sociedade colonial pela ação de seus próprios visitadores, comissários e familiares, ou pelas periódicas devassas episcopais. Montaria uma fabulosa máquina de vigilância lubrificada pelo apoio dos jesuítas e dos confessores sacramentais. Sorvedouro de réus em toda a colônia. Cumplicidades, pânicos, confessar e delatar. A complexa máquina inquisitorial, organizada na colônia, pôde funcionar com alguma eficiência, se considerarmos a vastidão da América Portuguesa e outras dificuldades, recolhendo centenas de réus dos mais longínquos rincões brasileiros entre os séculos XVI e XVIII. Mas quer-nos parecer que de pouca valia seriam as visitas ou devassas ou os comissários, não fosse a relativa adesão popular ao apelo das autoridades eclesiásticas empenhadas em descobrir os hereges. A conveniência da sociedade resultava, antes de tudo, de que Benassar chamou de pedagogia do medo, espectro da Inquisição, associado ao segredo dos processos, ao pavor da morte na fogueira, do confisco de bens, da infâmia que recaía sobre os condenados do Santo Ofício. Não obstante faltassem à colônia os ritos espetaculares que o Santo Ofício utilizava no reino para alimentar sua imagem terrificante, o vai-vem de notícias e pessoas entre Portugal e Brasil, ou mesmo as narrativas da vizinha América Espanhola, eram suficientes para manter aceso em nossos colonos o pânico inspirado pelo inquisidor. E, à medida que se organizavam as engrenagens inquisitorial e eclesiásticas no Brasil, que a vigilância dos múltiplos familiares do Santo Ofício se fazia sentir na própria vizinhança, que as devassas da igreja se tornariam frequentes e periódicas, expondo a vida de todos ao julgamento público, a Inquisição logrou impor sua sinistra presença no trópico, ainda que a nega casa do Rócio ficasse na distante Lisboa. Correção. Ainda que a negra casa do Rócio ficasse na distante Lisboa.
A ameaça geral que o simples nome do Santo Ofício representava para os súditos de Portugal juntavam-se variadas intimidações cotidianas, visíveis, por exemplo, no ritual das visitações. Tanto nas devassas eclesiásticas como nas visitas inquisitoriais, eram todos obrigados a delatar os crimes inscritos nos monitórios sob pena de excomunhão maior e que, por si só, já carregava em demasia a consciência da população. Na visita de 1591-1595, Heitor Furtado acrescentaria às censuras de Peixe outras tantas que se revelavam muito eficazes, embora contrariassem as instituições do Conselho Geral. Promoveu profissões de fé na Bahia e em Pernambuco, incluindo a leitura pública das sentenças, e fez executar vários condenados a açoites pelas ruas das vilas e das cidades visitadas. Homens e mulheres com velas na mão, desbaratados, descalços, a ouvirem consternados o relato de suas intimidades e a abjurarem de leves suspeitos na fé à vista da multidão. Eis o que o visitador ouve por bem realizar na jovem colônia. Não por acaso, vários indivíduos apressaram-se a confessar ou a delatar inimigos e parentes após assistirem a tais episódios nos domingos e feriados daqueles anos. Tempo em que Heitor Furtado de Mendonça assombrou o Nordeste. Os ritos exteriores das visitações provocaram, aliás, uma enorme confusão nos espíritos. Embora fossem elas expedições judiciárias, tribunais itinerantes ou, no mínimo, averiguações policiais, os visitadores as faziam passar por grandes momentos de expiação coletiva, abrindo a possibilidade de todos a se reconciliarem com Deus. Juízes da Igreja, com o poder de aplicar penas seculares, criavam a ilusão de serem meros sacerdotes encarregados de pregar a palavra divina. Ao conclamarem os fiéis à delação, apregoavam seus objetivos doutrinários e pedagógicos, sem omitir os repressivos, voltados para a emenda dos costumes e crenças. Desnorteada, ficava a população espremida entre os castigos do céu e da terra, e temerosa de ambos, vergava-se as vontades do poder. É nas visitações do Santo Ofício que melhor observamos essa confissão popular entre os aspectos judicial e expiatório das inquirições, sobretudo porque nelas se abria a oportunidade de confissões espontâneas, envolvidas numa falsa magia sacramental. Confissões em tudo distintas do sacramento da penitência, pois, como vimos, não eram falas de reconciliação com Deus, senão provas judiciárias transcritas nos autos. Se feitas no período da graça, plenas e verdadeiras, livrariam de penas mais rigorosas o réu pecador, mas se feitas com atraso ou se colidissem com as eventuais denúncias de outrem, poderiam levá-lo ao desterro, aos açoites, às galés e a outros castigos. Muito embora distantes da confissão sacramental, a tais confissões de culpas exigidas pelo visitador lembravam a muitos a tradicional expiação da Quaresma, forjando-se uma atmosfera de alívio da consciência, onde só havia pesquisa inquisitorial de heresias. Não é de admirar que muitos procurassem o visitador para confessar pecadilhos, tolices que mal interessavam ao Santo Ofício, vendo-se no juiz da Inquisição um simples confessor de almas pecadoras. Os hábeis inquisidores também não se faziam de rogados, e diante da confissão de miudezas, mesmo de faltas graves externadas, com sincero arrependimento, aplicavam penitências espirituais aos pobres pecadores, assumindo a imagem que deles faziam os incautos.
Muitos colonos agiam com essa candura, apavorada em face dos visitadores, embora quase todos o soubessem, no fundo, que a Inquisição era um tribunal da fé. Contudo, o que mais provocavam as visitas, fossem do Santo Ofício, fossem da Igreja, era o pânico generalizado. A simples chegada dos visitadores às solenidades da convocatória ao povo, os monitórios e os pregões logo geravam a atmosfera de vigilância. Um atiçar de memórias, sentimentos de culpa e acessos de culpabilização. Surpreendemos por vezes notáveis mecanismos de defesa individuais ou coletivos, fugas, pactos de silêncio, reinvenção de história a serem contadas. Bígamos a convencer antigas e falsas testemunhas dos segundos casamentos de que nada haviam a temer se confirmassem a morte da primeira mulher. Homossexuais a relembrarem o número de cópulas passadas a fim de acertarem as confissões. Indivíduos a desdizerem o que haviam dito sobre os prazeres do sexo em conversas preguiçosas, insistindo com os amigos. E possíveis denunciantes que jamais defenderam a fornicação. Eis atitudes defensivas, quiçá solidárias, que verificamos a ocorrerem nas populações devassadas. Antes de estimular cumplicidades ou resistências, as inquirições e visitas minavam as solidariedades, arruinando lealdades familiares, desfazendo amizades, rompendo laços de vizinhanças, afetos e paixões. Despertavam rancores, reavivavam inimizades, atiçavam velhas desavenças. Aguçavam, enfim, antigos preconceitos morais que, traduzidos na linguagem do poder, se convertiam em perigosas ameaças para cada indivíduo e para a sociedade em geral. É-nos possível reconstituir um pouco dessa massa de sentimentos contraditórios que a todos assolava, examinando certas motivações do confessar e do acusar na visitação dos 500. O que atendiam à convocação do visitador, apressando-se a delatar os alheios ou confessar os próprios, eram movidos por algumas espécies de medo. Antes de tudo, pelo medo de ser acusado, o que levava a muitos a se anteciparem às denúncias, apresentando-se ao visitado ou a declararem os outros para mostrar serviço à Inquisição. Um dos raros escravos a fazer denúncias a Furtado de Mendonça foi o Angola Duarte, rapaz de 20 anos que mal falava português e teve que acusar por meio de um intérprete. Morador da Bahia, onde servia aos jesuítas, contou que era perseguido por Joane, escravo guiné, para com ele cometer o nefando, usando Duarte o papel de macho, o que de modo algum consentiria, segundo disse, ciente do que o nefando era o caso para os queimarem. E aproveitou o ensejo para também acusar de sodomia a Francisco Manicongo, Jimbanda, que vimos infamado por se travestir nas ruas de Salvador. Duarte mentia ao eximir-se de culpa? Dificilmente poderíamos assegurar qualquer coisa em tal situação. O que disse Duarte, em sua língua, fora traduzido para o português, que bem conhecia os Jimbandas da Guiné e deles não gostava. Saberia realmente o escravo boçal, recém-chegado de Angola, que o Santo Ofício português queimava os fanchonos? Seja como for, Duarte sempre andava com o tal Joane, no tempo em que ambos serviam à companhia, sendo fama geral que os jesuítas tinham vendido o segundo para evitarem nefandices no colégio.
E mais, até os índios do lugar chamavam os dois de tibiras. Sinal de que seus hábitos sexuais eram claramente identificados à moda nativa. E não seria impossível, ainda que Duarte tivesse andado com o próprio Manicongo, homem que facilmente cedia a quantos negros lhe pestassem, mas deixemos de lado as conjecturas. Temeroso de ser denunciado, o que viria a ocorrer no dia seguinte, Duarte resolveu acusar os possíveis amantes e parceiros do infortúnio, escravos da África, como ele, para escapar à fogueira do Santo Ofício. Também por recearem delações, Bartolomeu de Vasconcelos e Antônio Gomes compareceram no mesmo dia à mesa inquisitorial para confessar seus erros e acusar os alheios. Bartolomeu era homem de 32 anos, cônego de Sá, de Salvador e amante de Violante Carneira, a quem engravidara 7 ou 8 meses antes. O romance com Violante bem podia trazer problemas para o cônego, não pelo amancebamento em si, que disso não tratava a Inquisição, mas pelo fato de a moça ser useira em proferir as palavras da sacra na boca do amado. O que o nosso clérigo preferiu omitir. Antônio Gomes, por sua vez, era escrivão da Câmara do Bispo, português de 30 anos, casado e morador da Bahia. Mas o que ambos confessaram ao visitador, temerosos de grandes complicações, foram atos de corrupção na justiça eclesiástica, que 5 anos antes haviam perpetrado em favor de Gaspar Rodrigues, feitor que perseguia e violentara um escravo negro, sendo por isso acusado no foro diocesano. Numa operação que envolvera vários amigos de ex-amos de Gaspar e fora intermediada por Bartolomeu de Vasconcelos, 10 cruzados chegaram às mãos do escrivão para subtrair os autos da justiça e queimá-los. O que Antônio Gomes confessou ter feito antes que o processo fosse despachado pelo vigário da vara. Eram 10 cruzados uma soma elevada? Em moedas de prata portuguesas, chegavam a cerca de 4.800 réis. Quantia que não dava, por exemplo, para comprar um escravo que valia, no mínimo, de 12 a 13 mil réis naquela época. Mas também não era uma soma desprezível. Bartolomeu e Antônio confessaram sua participação no caso e pediram perdão ao visitador por terem obstruído o julgamento de tão abominável crime, e o cônego aproveitou a oportunidade para acusar de somítigo o feitor que anteriormente livrara da justiça. Mas nossos antigos corruptos temeram mais que o necessário. O visitador ouviu suas confissões e mandou-os seguir em paz. Quanto ao acusado Gaspar Rodrigues, acabaria vítima de um longo processo. Então inquisitorial, do qual seria, enfim, absolvido. Somente Violante Carneira seria chamuscada dessa história. Acusada de usar palavras sagradas para as suas torpezas e luxúrias, terminaria condenada a ouvir sua pena na igreja e degredada 4 anos para fora da Bahia. Escravos, clérigos, funcionários, muitos outros confessariam e delatariam com medo de acusações, mostrando-se subservientes e arrependidos em face do inquisidor. Entre os praticantes da sodomia, isso foi absolutamente corriqueiro, pois, sendo vários deles useiros em trocar diamantes em curtíssimo espaço de tempo, dificilmente poderiam assegurar-se do absoluto silêncio de parceiro. Às vezes mal o conheciam pelo nome. Mesmo que não fossem vistos na prática do nefando, ou dela não fossem inflamados,
era-lhes impossível garantir que algum rapazola não fosse à mesa para denunciá-lo de perfeitas sodomias, a exemplo do ocorrido como o Fanchono André de Freitas Lessa. E triste destino era reservado aos que, acusados de sodomia, tivessem deixado de confessar no período da graça ou omitido detalhes em suas confissões. Por outro lado, não faltaram indivíduos que, tão logo ouviram o monitório ou assistiam a qualquer penitência pública em Salvador e Olinda, se apressassem a delatar amigos e parentes com o fito de aliviar suas consciências e, ao mesmo tempo, minorar as culpas de entes queridos. Assim, o fizeram Manuel Álvares e Pero Fernandes, delatores do velho Domingos Fernandes, por defesa da fornicação. O primeiro era genro e o segundo filho do acusado, mas embora admitissem a culpa de Domingos, asseguraram que falara sem malícia, simplesmente tratando-se, inclusive, de muito bom cristão. Assim o fez Francisca Fernandes, esposa do marinheiro Antônio Monteiro, abandonada havia mais de 20 anos pelo marido. Sua irmã Domingas Fernandes lançara grande carga contra o cunhado ao denunciá-lo, dizendo que fora já punido por bigamia no Peru e voltando a viver com Francisca após fazê-la vir de Portugal. Tornara a deixá-la sem dar notícia. Passados 2 dias, Francisca apressou-se a desmentir a irmã, afirmando que, apesar de bígamo, Antônio voltara para a sua companhia e com ela vivia há quase 5 anos. E algo parecido foi a denúncia de Messia Barbosa contra os ex-maridos de 2 amigas, a quem acusou de bígamos, objetivando livrá-las da idêntica acusação, pois ambas estavam já casadas pela 2ª vez na Bahia. Acusar para defender, eis o que muitos faziam, apavorados com a Inquisição. Misto de pavor e sentimento de culpa foram as confissões de Ana Seixas e seu marido, Manuel Franco, trabalhador da enxada e foice, na capina de Itamaracá. Ana deve ter chegado trêmula à presença de Heitor Furtado para confessar desconcertada que durante os 14 anos de casamento sempre mantivera cópulas naturais com o marido, dos quais resultaram inclusive 3 filhos. Os únicos deslizes, admitiu a pobre moça, teriam ocorrido no tempo em que, recém-casados, quando Manuel por 2 vezes a penetrara em lugar proibido, no que consentira Ana para fazer a vontade de seu marido. Contudo, fez questão de frisar, Manuel jamais derramara sêmen em seu vaso posterior, cumprido sempre no vaso natural, afastando o hábil ou sinceramente qualquer hipótese de sodomia consumada. No mesmo dia da confissão de Ana, apresentou-se Manuel a confirmar a versão da esposa e a assumir a responsabilidade pelas remotas nefandices, com a única desculpa de que, na primeira ocasião, estava bêbado e na segunda fora instigado pela carne. Pobre casal apavorado! Até mesmo intimidades conjugais, jamais vistas por outrem, podia chegar aos ouvidos do inquisidor, confessadas por gente tão temerosa do Santo Ofício como do inferno, a exemplo de Ana e Manuel. Medos variados, portanto, empurravam a população para as confissões e denúncias, ansiosamente esperadas pelo visitador. Mas sobre todos os medos, fossem quiméricos ou razoáveis, imperava um pânico difuso e geral, que já o dissemos, associava a Inquisição à tortura, pauperização, infâmia e morte. Disso resultaram as numerosas confissões no período da graça, sempre bem acolhidas pelo Santo Ofício, como prova de submissão e poder. E a isso ligava-se o hábito de boa parte dos
confidentes aproveitarem as suas idas à mesa inquisitorial para delatarem outras pessoas, revelando-se autênticos colaboradores da Inquisição. Faziam-no em meio às confissões, a modo de minorar suas culpas, ou por via de acusações formais, lavrando-se as denúncias e as confissões dos 4 delitos morais e sexuais mais recorrentes nessa visitação: defesa de fornicação, crítica ao celibato eclesiástico, bigamia e sodomia. Veremos que o número de indivíduos apresentados na graça foi muito inferior ao dos acusados. 78 confidentes contra 208 denunciados, o que estariam a confirmar estes números. Especialmente o medo de confessar, apesar de todas as garantias dadas pelo Santo Ofício aos que se apresentassem voluntariamente. A maioria da população parecia cultivar a vã esperança de que seus erros passariam desapercebidos aos vizinhos, eximindo-se de confessá-los de maneira espontânea, e a contribuir decisivamente para a defasagem entre os confidentes e acusados. Despontavam os sodomitas, sem dúvida os mais apavorados com as penas inquisitoriais. Os números confirmam-nos ainda a extraordinária vigilância que caracterizava a nascente sociedade colonial. O senso agudo de observação popular, as murmurações e o exercício da memória que todos eram instigados a fazer por exigência do inquisidor. Exames de consciência e rastreamento dos próprios erros, lembranças de conversas antigas de fatos remotos, tudo isso se achava na base das centenas de relatos apresentados ao visitador. E, finalmente, o extenso número de indivíduos acusados nos vem, de outra forma, confirmar a ruína das solidariedades locais, o afloramento de preconceitos e o reavivar de rancores. Condição sine qua non para o êxito do Santo Ofício em sua luta contra a comunidade. Fortes inimizades teriam levado um rico senhor de engenho de Itaparica, Gaspar Pacheco, a ser alvo de denúncias de sodomia e blasfêmias durante a visitação do Santo Ofício e antes dela. A denunciá-lo na mesa inquisitorial, reforçando um processo que corria na justiça eclesiástica, compareceu o lavrador Diogo Monteiro, dizendo que Gaspar, seu amigo e compadre, era dado a praguejar contra Deus e talvez a praticar sodomias, pois ouviram-o dizer certa vez que preferia ser chamado de cabrão, cornudo, de que somítido, dando a entender que o era. Meses depois, vencido o prazo da graça, apresentou-se Gaspar Pacheco ao visitador, admitindo que, de fato, costumava jurar pelo corpo de Deus, suas tripas, mãos e pés, mas jamais cometera o pecado nefando. Atribuiu a calúnia a um amigo capital, padre Bastião da Luz, vigário-geral, que lhe fabricara falsamente os autos, convocando seus piores inimigos para o acusarem no eclesiástico. Arrogante, entregou à mesa uma certidão de bons costumes assinada por Fernão Cardim, então reitor do Colégio Baiano, e pediu ao visitador que agisse com justiça. Diante de tamanha petulância, Heitor Furtado nada fez, senão lembrar ao intrépido senhor que era grave heresia jurar pelo corpo imortal, ressuscitado e glorioso de Cristo, porque Deus não tinha corpo. Inimizades, pequenas disputas, dívidas, eis algumas razões para as várias denúncias feitas ao visitador, que, a bem da verdade, sempre inquiria os delatores sobre suas relações com os acusados. Embora incitasse desavenças na comunidade, a Inquisição desejava acusações verdadeiras e fundamentadas que, ainda que no ouvir dizer, e não rixas de vizinhos.
Mercadores, lavradores e senhores costumavam assim acusar-se com alguma frequência, menos por motivos de fé ou moral do que por atraso de pagamentos e coisas do gênero. E nem sempre as querelas envolvendo dívidas eram privilégio dos bem-aquinhoados. Francisco Luiz, que usava o ofício de sirigueiro em Salvador, teimara com o sapateiro Francisco Fernandes em que dormir com uma prostituta não era pecado mortal, embora fosse pecado. E como não dirimiam a questão, resolveram apostar uma galinha e perguntar a religiosos sobre o assunto. Desfeita a dúvida, Francisco Luiz recusou-se a pagar o que devia, levando o amigo a denunciá-lo ao Santo Ofício por defesa da fornicação. Por uma simples galinha, o que valia menos de 80 réis em 1590, nosso fornicário acabaria abjurando de leve suspeito na fé e pagando 10 cruzados para as despesas do Santo Ofício. Se muitos delatavam por serem lesados na vida material, outros também o faziam por rancor sentimental. Encontramos aqui e ali acusações que bem nos sugerem ciúmes de homens e mulheres abandonados e destratados por cônjuge ou amantes. Acusações de bigamia, de uso profano de palavras sagradas e até de sodomia parecem-nos muitas vezes eivadas de mágoa e obsessão vingativa, levando os pobres acusados a situações, no mínimo, embaraçosas. A denúncia de Luzia de Almeida contra seu compadre Fernão Cabral, por ela acusado de defender o que o incesto não era pecado, dá-nos boa medida dessas motivações, lembrando-se de que tal heresia não passara de inábil tentativa de sedução. Motivada por ódio confesso, foi também a denúncia do mercador Heitor Mendes contra sua esposa Isabel Gomes, quando, ao voltar de longa viagem, achou-a casada pela segunda vez por arranjo do sogro, e também movida por forte desprezo pelo marido, o ex-alfaiate Pedro Domingues, e por frustrada paixão por outro homem. A jovem Maria Grega acusaria o esposo de só possuí-la por trás, jamais pelo vaso natural. Igual acusação faria ainda sua irmã Francisca Grega, com o aval da família, que detestava o rapaz a ponto de tentar matá-lo à base de flechadas. Seria flechadas, né? Foi esta, pelo menos, a versão do nosso humilde réu, que, mesmo preso e várias vezes acusado, terminaria absolvido pelo visitador. Medos e ódios, vinganças e desgravos, invejas e ciúmes eram inúmeras as razões que levavam os indivíduos a confessarem ou delatarem na mesa inquisitorial. Amedrontada pelo visitador, provocada em suas rixas internas, a comunidade também deixaria aflorar os preconceitos que vimos caracterizarem as moralidades do trópico. Preconceito contra as mulheres solteiras e negras, contra os que depreciavam o casamento, contra os que exaltavam as virtudes da luxúria e, sobretudo, contra os sodomitas, em particular, fanchonos, tibiras e quimbandas. Na distante metrópole, donde vinha a maior parte dos estigmas aqui adotados, o povo esteve à beira de voltar-se nas ruas de Lisboa, ao ver suspensa a aplicação de açoites em 24 sodomitas recém-condenados pela Inquisição, principalmente as mulheres, anotou o funcionário do Estaus, queixosas de se não executar o castigo neles. Os preconceitos do reino seriam ainda os da colônia, e deles se aproveitaria a Inquisição para levar avante sua missão pedagógica voltada contra a própria sociedade que a alimentava de réus.
Inquisição e sociedade, espelho das hierarquias. O Edital da Fé, afixado por Heitor Furtado de Mendonça em 1591, não estabelecia discriminação de nenhuma espécie ao convocar o povo para os trabalhos da visitação. Assim agia a Inquisição em todos os tempos e lugares, desconhecendo, ao menos em princípio, as hierarquias sociais. Qualquer que fosse o grau, estado ou preeminência dos indivíduos, todos deveriam confessar-se e delatar os suspeitos de heresia, apostasia e transgressão dos costumes de fiéis cristãos, dissolvendo-se provisoriamente os privilégios e as lealdades em fervor da nova ordem inquisitorial. Suspensos os laços de afeto, autoridade e obediência no plano social, abria-se o caminho para o reto ministério do Santo Ofício, ou, dito de outro modo, para a sua ação desbastadora de crenças e moralidades em nome da fé da Igreja. Mas, se submetermos a população visitada a um esquadrinhamento de tipo sociológico, veremos que todas as preocupações e vontades do Santo Ofício não passavam de ilusão. A população miserável e superexplorada da colônia, forros, desclassificados, índios, escravos, criados, foi muito acusada de faltas morais e sexuais, perfazendo 41% dos denunciados. Em contrapartida, somente 15% dos acusados pertenciam à Grey, dos senhores de engenho, altos funcionários da governança local, juízes, autoridades eclesiásticas, mercadores e fazendeiros, unidos em regra por laços de parentesco. Eram esses, no entanto, os que mais delatavam, 48%, e confessavam na graça, 37%. Juntamente com os setores intermediários de advogados, pequenos funcionários, clérigos, religiosos e trabalhadores livres e assalariados, 35% dos delatores e 40% dos confidentes. Por temerem mais o Santo Ofício, por julgarem que tinha muito a perder, eram os bem aquinhoados que preferencialmente davam mostra de aquiescência e arrependimento em face do visitador. Já os pobres da colônia, oprimidos no cotidiano, mal ousavam fazer denúncias, 17%, ou confissões, 20%. Temerosos de que houvessem represálias vindas de cima, ou de que a engrenagem do Santo Ofício viesse a juntar-se à opressão que lhes moviam seus algozes do dia a dia. Os miseráveis da Bahia e de Pernambuco foram acusados especialmente pela prática do nefando, ultrapassando os 50% dos delatados por este crime, mas foram, sobretudo, por suas relações sexuais com a gente poderosa. O elevado índice de nefandos pobres e subalternos da primeira visitação compunha-se a rigor de numerosos criados, escravos e forros sodomizados por amos e senhores, mais que de indivíduos principalmente visitados pelos denunciantes. Não por acaso, os principais grupos sociais de nefandos arrolados na visita foram os servidores, 20%, e os cativos, 13%, sujeitos às vontades sexuais dos que sobre eles tinham domínio. Por outro lado, também a sodomia foi o grande crime a envolver os principais da terra. Dos 29 indivíduos da elite colonial que confessaram desvios morais ao visitador, 48% o fizeram por sodomia. E dos 32 acusados da mesma Grey, 50% o foram por idêntica razão.
Afinal, já o dissemos, a sodomia foi entre esses crimes o mais denunciado e o mais confessado em toda a visitação do século XVI. No entanto, correção, no extremo oposto das culpas, nenhum potentado colonial confessou bigamias e apenas 9% dos bígamos acusados eram gente da governança ou do grande comércio. Excusavam-se os ricos de admitir segundos casamentos? É uma pergunta. Evitava a população de acusá-los desse crime? De certo que não. Nesse caso, convém mais uma vez salientar o jogo das confissões e denúncias exprimia fielmente... O jogo das confissões e denúncias exprimia fielmente a realidade social. Indivíduos de posses e estados dificilmente expunham os interesses envolvidos no casamento e, semelhante transgressão, preferindo amancebar-se em maiores riscos. Já no século XVI, nos comerciantes... Já no século XVI, portanto, a bigamia era um crime popular, praticado sobretudo por pequenos comerciantes, trabalhadores livres, artesãos ou funcionários menores da administração pública. 75% dos confidentes e 48% dos acusados de cessarem pela segunda vez, sendo vivo o primeiro cônjuge, de se casarem pela segunda vez, sendo vivo o primeiro cônjuge, pertenciam às camadas médias da sociedade, e nada menos que 20% dos dilatados por bigamia eram marinheiros, soldados, homens sem ofício e até escravos. Pelo visto, já nessa época, o casamento na igreja estava bem mais difundido entre o povo do que normalmente se supõe. No tocante à cor ou à etnia dos personagens da visita, os resultados de nossa avaliação, em parte, confirmam o que vimos sobre a posição social. Por temerem mais que os outros a devassa inquisitorial, os brancos perfizeram 89% dos delatores e 78% dos confidentes em matéria moral e sexual, e possivelmente noutros domínios do monitório inquisitorial. Mas, por serem mais identificados pela população em geral, foram eles os mais acusados, 57%. Com respeito à naturalidade, os originários de Portugal eram ampla maioria entre os delatores, 68%, e alternavam com os seus descendentes mozambos, a primazia entre os acusados e confidentes. Menos visados pelos colonos, que duvidavam mesmo de sua humanidade, índios e negros não chegaram somados a 20% dos acusados, prova da escassa atenção que se lhes davam em assuntos morais e sexuais, exceto quando sodomizados por brancos. É forçoso reconhecer, no entanto, que índios e negros jamais cometeriam certas infrações contidas no monitório, a exemplo das proposições errôneas sobre o sexo, o casamento e o celibato, a menos que fossem crioulos extensivamente aculturados à moda popular. Na maioria dos casos, se desconheciam a noção cristã de pecado e nem sequer falavam português. Como iriam defender a fornicação ou duvidar da castidade sacerdotal? É uma pergunta. À margem da religiosidade da cultura colonizadora, índios e negros não confessaram nenhum crime moral ao visitador, e somente poucos outros ousaram delatar os desvios de outrem, como fez o Angola Duarte, acusador de 2 escravos nefandos, ou a Índia Mônica, delatora das fanchonices de Maria de Lucena.
No decurso dos séculos XVII e XVIII, surpreenderíamos os outros nativos ou africanos a exporem seus amos à Inquisição, como no caso de Joaquim Antônio, corajoso Angola, que denunciou Francisco Serrão de Castro, cruel nefando do Pará, no fim dos 700. Mas seriam poucos, a bem da verdade, os que assumiriam uma atitude tão perigosa para suas vidas. E também o Santo Ofício duvidaria na prática da capacidade colaboracionista de homens naturalmente inferiores, entre aspas, suspeitos de acusar por motivo de rancor ou ignorância. Sempre que um boçal ou nativo dispunha, o visitador costumava tratá-lo com desprezo e ceticismo. E, ao fim do testemunho, quando se reunia à mesa para avaliar o crédito do depoimento, era comum discutir-se a capacidade do depoente, se era ou não ladino, se falava bem o português, apesar de sua cor e degradação, dava mostras de bom entendimento. Apesar da sua cor e degradação, dava mostras de bom entendimento. Em sintonia com os valores do colonialismo, o Santo Ofício tornava letra morta a suspensão dos privilégios apregoados no Edito da Fé. Longe de suspendê-los, espelhava-os fielmente, recebendo a colaboração das frações dominantes da sociedade e excluindo os deserdados e explorados que mais apareciam nos processos como vítimas ou réus. Em colônia de poucas mulheres brancas, a visitação quinhentista só podia se concentrar na população masculina. 83% dos acusados, 81% dos confidentes e 77% dos delatores. Quanto à participação das mulheres, já bem oprimidas no plano doméstico, foram pouco acusadas, 18%, e confessaram em pequena escala, 19%. No entanto, levando-se em conta sua escassez numérica, denunciaram bastante, 23%, especialmente os homens que as haviam hostilizado no passado. Não resta dúvida de que também para elas o Santo Ofício era perigoso e dependendo do quanto pecassem, podia levá-las a graves penitências. Mas, paradoxalmente, a Inquisição não deixou de ajudá-las. Em diversas situações, contra a opressão misógina que lhes impunham os lusitanos e os brasileiros da além-mar. Com relação ao estado civil de nossos personagens, verificamos um exato equilíbrio entre casados e solteiros acusados de crimes morais, 43%. Embora alguns denunciados, 17%, o tenham sido justamente por fraudarem o sacramento matrimonial. Mas entre os confidentes e os denunciantes, sempre predominaram os casados, respectivamente 53% e 57%. O que, longe de sugerir sua maior adequação à moral oficial, indicava-nos mais uma vez que as pessoas mais estabelecidas na sociedade eram as melhores colaboradoras da Inquisição. E, por fim, os delitos morais pareciam ser à primeira vista um assunto de cristãos velhos. 60% dos acusados, 87% dos confidentes e 91% dos delatores. Acaso não pecavam os cristãos novos, superados até pelos neófitos entre os acusados de crimes morais ou sexuais? Outra deve ser a resposta. Possivelmente, sendo os cristãos novos um quase sinônimo de judaizantes e alvos prediletos da Inquisição, não faltariam atitudes
criptojudaicas para incriminá-los ou levá-los a confessar na mesa de Heitor Furtado. E, por outro lado, se apareciam pouco como delatores desses crimes, era porque certamente evitavam expor-se à visitação por questões de só menos importância, ao menos para eles, como grupo, suspeitos de heresia por sua origem judaica, mais que por suas supostas condutas heréticas, os cristãos novos apareciam fugir dos contatos com o visitador, escusando-se de incriminar os transgressores da moral, ainda que o quisessem fazer. Afinal, era-lhes difícil acusar espontaneamente na Inquisição sabedores do caráter antissemita que animava o Santo Ofício em todo o mundo ibérico. Desse modo, numa visão de conjunto, eram as regras da sociedade, misto de valores metropolitanos com as hierarquias e as exigências da colonização, que presidiam o sinistro jogo de confissões e denúncias exigidas pelo visitador. Ao contrário do que rezava o edital, o grau, o estado e a preeminência dos indivíduos tornavam-se elementos decisivos nos atos de acusar e confessar. O delator típico era o branco português, bem posicionado na sociedade, homem casado e cristão velho, que muito tinha a perder se virasse réu do Santo Ofício. Perfil próximo ao do confidente. As mulheres compareciam pouco, ao menos na visita colonial do século XVI, mas não hesitavam em utilizar o Santo Ofício como um instrumento de desagravos pessoais contra homens hostis ou indesejáveis. Quanto ao perfil dos denunciados, de certo, o mais homogêneo, destacavam-se o homem simples, o colono pobre, o trabalhador manual e servil, português, mazombo e até mestiço, alvos privilegiados pelas acusações de 1591 a 1595. A rivalizar com eles, somente os escravos e desclassificados, gente que, além de violência no cotidiano, foi ainda indiciada pelo Santo Ofício como inimiga da Igreja. A tarefa aculturadora da Inquisição não pôde, nem quis a rigor, ignorar as regras básicas da estratificação social. Sua atuação, por certo, alterava o fluir do cotidiano, disseminando medo, rompendo solidariedades, ativando inimizades e despertando preconceitos, sem o que tornar-se-ia impotente. Sujeitava a sociedade ao seu domínio, mas não era capaz de dissolver o tecido social, verticalizando em seu único proveito o sentido de obediência. Na colônia, como na metrópole, agia a Inquisição ao lado dos senhores, dos potentados, cruzando-se os poderes, fundindo-se os privilégios. Vulnerável às hierarquias, a Inquisição seria também penetrada pela vasta gama de preconceitos gerados na sociedade e na cultura popular. O rastreamento das heresias ficaria em múltiplos aspectos limitado ao cercado de antemão.